Gente, eu coloquei essa música aqui, mas eu não sei se o Instagram vai permitir depois eu deixar salva, por causa dos direitos autorais. Mas vamos lá, deixa eu botar essa outra aqui, por enquanto que o pessoal vai entrando. Vamos lá. Oi, Gê! E aí? Vamos lá, ó. Pega esse aviãozinho que tem bem aqui, compartilha aí com pelo menos 5 pessoas, convida aqui pra live, porque a live de hoje eu vou falar como você pode ouvir críticas sem ser esponja, né? Sem absorver. Então, como você pode ouvir críticas sem absorver e sem paralisar a sua vida, sem você virar esponja. Tá? Oi, Kátia! Boa noite! Vamos aqui dar um minutinho pro pessoal entrar. Pega aqui esse aviãozinho que tem aqui, compartilha aí com as pessoas, vamos chamando as pessoas pra cá, vamos fazer esse movimento aí, vamos transbordar na vida das pessoas. Quando você compartilha essa live com outras pessoas, você tá transbordando na vida delas, você tá permitindo que elas também tenham direito a esse conhecimento que você está tendo, conhecimento gratuito, né? E você pode salvar tantas pessoas, né? Quantas pessoas hoje elas estão paralisadas na vida porque simplesmente elas não conseguem ouvir críticas, elas não conseguem lidar com os julgamentos. Quantas pessoas elas não ficam absorvendo críticas, absorvendo julgamentos como uma esponja, né? Então, eu já fui uma pessoa que eu absorvia todo tipo de crítica e julgamentos. E isso me paralisou por muito tempo. Então hoje eu vou passar para vocês o que acontece, né? Porque a gente se incomoda tanto quando alguém vem julgar a gente, quando alguém vem fazer alguma crítica. Por mais que essa pessoa tente fazer uma crítica construtiva, tá? Isso muitas vezes paralisa a gente. Por quê? Porque a gente não consegue ter esse olhar do que é crítico, né? E do que é construtivo, tá? Então a gente precisa desenvolver esse olhar mais aguçado em relação a nós mesmos, em relação ao que as outras pessoas falam. Então, olha, gente, eu tô um nojo. Eu tô assim, tão abusada que vocês não têm noção. Eu fiz mapinha mental, vocês não têm noção. Passei a tarde inteira, gente. Você não tem noção, ó. 4 mapinhas. Quem quer esses mapinhas aqui, ó? Com todas as informações. Olha, gente, que bonitinho. Claro que não é profissional, assim, né? Tipo, uma pessoa, tipo a Aline, né? Que faz um negócio desse maravilhosamente bem. Mas tem até fantasminha aqui. E eu vou explicar pra vocês, tá? Por que a gente se incomoda tanto com as críticas, né? Quem quer aqui os mapas mentais? Quem quer? Coloca aqui eu, tá? Pra receber esses mapinhas aqui. Me fala aqui uma coisa, você prefere que eu compartilhe esses mapas num grupo no WhatsApp ou lá no grupo do Telegram? Porque eu tenho percebido o seguinte, que muita gente ainda não tem um Telegram, muita gente ainda não tem nenhum hábito, até tem um Telegram, mas não tem um hábito de estar olhando lá no Telegram. Então, acaba que eu coloco coisas lá e as pessoas não entram e as pessoas esquecem, tá? Então, me fala aqui se você prefere no WhatsApp ou no Telegram. O Telegram, a vantagem dele é que as informações que a gente coloca lá, as imagens, né? Enfim, arquivos que a gente coloca lá, não vai sobrecarregar o teu celular, tá bom? Mas eu vou fazer, quando terminar essa live, de hoje para amanhã, eu vou fazer um grupo aqui no WhatsApp e vou convidar algumas pessoas. Quem quiser, entra, fica à vontade, tá? Eu vou mandar o link, você entra e aí a gente vai fazer esse movimento de transbordar, tá certo? Dentro desse grupo de WhatsApp. Então lá eu vou passar os mapinhas mentais. Então, ó, como eu falei, eu vou falar por que a gente se incomoda tanto, né? Por que paralisa a gente quando a gente recebe uma crítica? Como é que a gente vai ouvir uma crítica sem absorver, sem ser esponja? Cara, olha, presta atenção, eu vou falar do círculo do medo infernal. Quem não sai desse ciclo vai queimar no fogo do inferno a vida toda, vai ficar tostando no inferno, né? Que é o inferno de viver no medo, tá? Então, vamos lá, papel e caneta na mão, é importante, não custa nada, né? Mesmo que depois você receba meus mapinhas mentais.
Então vamos lá, rapidamente, compartilha essa live, por favor, gente, compartilha aí com pelo menos 3, 4, pelos 5 pessoas que você conhece. Vamos fazer esse movimento, porque você traz mais pessoas, você me ajuda, né, a levar essa informação para mais pessoas e lógico que me estimula muito mais também, tá bom? Então, um golinho de água. Vamos lá. Eu vou tentar fazer isso em menos de 1 hora, tá, gente? Porque tem muita coisa. Como eu falei, eu tô trazendo conteúdos de verdade, eu não tô trazendo pinceladinha, tá? Infelizmente o tempo é pequeno para muita coisa, mas eu tento colocar dentro dessas aulas informações que realmente vão te tirar do lugar que você tá e fazer com que você dê o primeiro passo, dê o segundo passo e vá devagar no seu ritmo, conquistando o que você quer. Então vamos lá. Críticas, né? Como é que você pode ouvir uma crítica e não absorver e não virar uma esponja dessas críticas? Todo mundo tem, já tem, é como se fosse um chip dentro da gente, que é a crítica, o julgamento. A gente já nasce com esse poder, né, de julgar os outros, e quando a gente julga, lógico que a gente também é julgado. Então, receber críticas é uma tarefa muito difícil. É difícil você ouvir aquilo que você não quer ouvir. É difícil você ouvir quando você não está preparada para ouvir. E é difícil você separar, como eu falei, o que é crítica, né, e o que é algo que você pode pegar e construir. Por mais que a pessoa esteja tentando te criticar, esteja tentando te colocar para baixo, você mais sabiamente pega aquela informação e evolui com aquela informação, ao invés de afundar como uma âncora, tá? Então, é uma tarefa difícil, é uma tarefa árdua a gente lidar com críticas. Toda vez que a gente é criticado, toda vez que vem aquele monte de dedo apontando pra gente, quando vem aquele monte de palavras, sabe, falando que a gente não gosta, falando aquilo que a gente não quer lidar com a realidade, isso causa o quê? Um desconforto muito grande na gente, né? Por quê? Porque a gente tem medo de ser criticado. A gente tem medo do julgamento. Por mais que a gente julgue, e todo ser humano julga, tá? Eu sempre falo para as minhas alunas, tenta passar um dia sem julgar. Tenta passar, mas não é julgamento só verbal, é julgamento também na tua mente. Então tenta passar um dia sem criticar mentalmente, sem julgar mentalmente e verbalmente alguém. Gente, a tua vida, a tua energia muda, tá? Então é um desafio muito grande a gente não criticar. E toda vez que a gente trabalha esse controle dentro da gente de evitar estar julgando os outros, a gente também acaba evitando que os outros venham nos julgar, tá? Porque, gente, o universo, ele tem uma lei que é a lei do retorno. O que você faz, volta. O que você faz, volta. Então é muito importante a gente primeiro ter essa noção que se você critica, se você é uma pessoa que costuma criticar, e tem pessoas que têm um hábito tão grande de criticar que já nem percebem que elas criticam, tá? Faz parte dela, abriu a boca já tá criticando tudo. Então, toda vez que a gente critica, a gente tá dando permissão para ser criticada, tá? E a crítica gera temor, a gente tem medo de ser criticada, a gente fica chateado, né, com aquelas pessoas que estão falando alguma coisa pra gente, que estão apontando os nossos defeitos, muitas vezes, os nossos defeitos, e muitas vezes não são os nossos defeitos, são defeitos que estão na outra pessoa e que ela simplesmente reflete, e eu vou falar isso daqui mais na frente, tá? Então a primeira coisa, gente, é entender que nós julgamos e somos julgados. Quanto menos você julga, menos você vai ser julgado. Por quê? Porque existe uma lei universal, que é a lei do retorno. O que você faz, você permite receber também, tá? Segunda coisa, o que é que a crítica gera na gente? Toda crítica gera o quê? Desconforto. Toda crítica gera desaprovação. Toda vez que você ouve alguém te criticando, por mínimo que seja, você sente como se você não estivesse sendo aceita, você sente como se você não estivesse sendo respeitada, você sente como se você não estivesse sendo amada, como se você não estivesse sendo entendida pela outra pessoa. Quantas vezes você tá dando o seu melhor, você tá, sabe assim, dando o seu sangue, e aí
vem uma pessoa e você tá construindo ali o seu castelinho, né? E aí vem uma pessoa imagina o teu castelinho com dominó, brincando aí. Aí vem uma pessoa, pega e passa o dedo no dominó da base e aí te derruba todinha, te desestrutura. Então é isso que uma crítica faz com a gente. Mas a gente não é obrigado a viver com críticas. A gente não é obrigado. Ouvir críticas faz bem, é positivo, desde que você saiba filtrar o que você vai ouvir. Porque assim, gente, uma coisa eu aprendi com meu esposo. Ele sempre falou o seguinte: não permita ninguém te criticar do nada. Não permita ninguém chegar pra você e falar coisas que você nem perguntou. Então, eu aprendi muito com isso. Ele é uma pessoa que ele realmente faz isso. Quando alguém vem e vai dar uma opinião que vai mexer com ele, na mesma hora ele dá peraí, eu não te perguntei, isso não te diz respeito. E aí eu comecei a aplicar também isso na minha vida. Lógico que para algumas pessoas eu faço isso de uma forma mais ríspida, né? Porque se você não fizer, você vai ser levada, você vai deixar, né, a outra pessoa te dominar. E com outras pessoas, a gente tenta, com pessoas mais próximas, a gente tenta fazer de uma forma mais sutil, fazendo com que a outra pessoa nos respeite, tá, naquele nosso posicionamento, tá? Toda vez que a gente é julgado, toda vez que a gente é criticado, toda vez que, vou falar melhor, toda vez que a gente critica alguém, isso fala muito mais sobre a gente do que sobre a outra pessoa. Então, toda vez que alguém te fizer uma crítica, entenda que isso fala muito mais sobre ela do que você. Por quê? Porque a gente reflete aquilo que está dentro da gente. A gente enxerga no outro aquilo que está dentro da gente, tá? E aí é onde tá. Por que as críticas nos incomodam tanto? Ora, se eu tenho sucesso, vão me criticar. Se eu tenho fracasso, as pessoas vão criticar do mesmo jeito. Gente, as pessoas vão criticar. Se você faz bem, vão criticar. Se faz errado, vão te criticar. Se você estuda, vão te criticar. Se você não estuda, vão te criticar. Elas sempre vão estar apontando o dedo pra ti. Então a gente já sabe que isso existe, basta a gente agora começar a se blindar. E por que isso nos incomoda tanto? Primeiro porque pode ser que você, vou me incluir, tá? Pode ser que nós ainda não estamos aceitando pontos de vista diferentes do nosso, né? Estamos tendo dificuldades de enxergar os nossos comportamentos diante de um ponto de vista diferente. E se você não observa o seu comportamento com aquilo, se você não consegue analisar, você não consegue mudar. Outra coisa que que incomoda, que faz doer na gente a crítica, é a gente não saber tirar proveito delas. Deixa eu contar uma situação que aconteceu comigo há um tempo atrás, há uns 7 anos, 6 anos atrás. Eu trabalhei numa empresa, eu era gerente dessa empresa. E aí, fiquei pouquíssimo tempo, acho que 6 meses. E aí, o que aconteceu? Eu ajudei a dona da empresa a colocar a empresa praticamente toda, sabe assim, eu era praticamente vista como dona também da empresa, né? E os valores dessa empresa, quando foram colocados, tinha muito a ver comigo. Quando foram colocados, só que quando você tem um valor e você não anda direto com os seus valores, não tá alinhado, aquilo dali te incomoda, tá? Vocês vão entender. E aí, gente, o que aconteceu? Pouquíssimo tempo depois, acho que 1 mês depois que eu tava nessa empresa, a pessoa, né, o dono dessa empresa chamou 2 pessoas de fora, de outro estado, colocou lá dentro, e o que aconteceu? Essa outra pessoa era fisioterapeuta, e ela começou não na minha frente, mas por trás, a meter pau em mim, sabe, falar, começou a me criticar um monte, e começou era demais, sabe assim, ficou muito notório que a pessoa tava querendo o meu lugar tava querendo a minha posição. E aí, eu não reagia, tá? Na época eu não sabia nem o que era inteligência emocional, gente. Não sabia nem que existia essa palavra. Por incrível que pareça, isso é verdade, tá? E não tem tanto tempo assim. E aí, até que um dia, a dona da empresa me chamou e disse assim: Sabrina, tu não tá enxergando o que é que tá acontecendo aqui? E eu disse: não tô.
E aquilo eu tava mal, só que eu não conseguia lidar com aquelas emoções, eu não conseguia lidar com as críticas que eu estava ouvindo de fuxiquinho, sabe? Nunca ninguém tinha chegado pra mim, a pessoa diretamente pra me falar, né? E também se chegasse eu não ia saber fazer nada, né? Na época eu não tinha essa... eu acho que talvez eu fosse ficar muito mais irritada. Mas enfim, aí a pessoa chegou pra mim e disse assim, você não tá vendo o que é que tá acontecendo? Você não tá vendo que a outra pessoa tá pintando e bordando pra te tirar do lugar? Ela tá querendo o teu lugar? E aí eu disse assim, percebi. Aí ela disse assim, Sabrina, reage. Reage. Gente, foi a palavra que ela usou. Sabrina, reage, briga pelo que é teu. Só que, como os valores da empresa, as pessoas, os valores eram lindos, maravilhosos, porém as condutas dos profissionais, dos donos principalmente, não estavam alinhados com aquilo que estava escrito. E aí, ali começou a me incomodar bastante. E aí onde eu falo, gente, da gente aproveitar para tirar proveito das críticas. A pessoa veio me fazer uma crítica dizendo assim, cara, tu não luta pelo que tu quer, tu não briga pela, sabe, assim, veio me criticar. Pode ter sido uma crítica construtiva, mas pode também ter sido aí uma crítica para tentar me destruir. E ali eu fiquei quieta, calada, eu ouvi aquilo dali, fui pra casa e olhei pro meu esposo e disse assim, eu vou sair da empresa. Ele disse, por quê? Eu disse, porque não tá mais batendo. Eu acho que se é pra eu brigar pelo que é meu, eu vou brigar pela minha liberdade, sabe? Eu vou brigar pela minha escolha de conviver com pessoas saudáveis emocionalmente. Então, eu saí daquela empresa e o que foi que eu fiz nesse momento? Eu peguei uma crítica, peguei um julgamento e tirei proveito daquilo. Então, a gente tem que pegar, sabe assim, ser inteligente, pegar os pequenos detalhes pra gente poder aproveitar aquilo dali, tá? Outra coisa que faz com que a gente se incomode, né, com as críticas, é a necessidade de ser perfeita, o perfeccionismo muito grande. Toda vez que a gente tenta ser perfeita demais, primeira coisa, ninguém consegue ser perfeito. Ninguém consegue ser perfeita. É impossível. Você nunca vai agradar a todos. Nem Deus, nem Jesus Cristo agradou. Então, quem dirá você? Quem dirá eu? Então, a gente tem que se livrar dessa necessidade de ser perfeito, de fazer tudo perfeito, de querer agradar as outras pessoas. A falta de autoconhecimento faz com que a gente seja um boi na boiada, sabe? Tá todo mundo, o boi tá a boiada aff Maria, tá a boiada todinha indo pra esquerda, você não sabe nem o que é, mas você tá se deixando levar, entendeu? Então quando você não se conhece, quando você não tem o domínio, o controle das suas emoções, você é levada pelos outros, você se permite ser abduzida pelos outros. Não vamos fazer isso. Vamos trabalhar nossa emoção. Quando a gente trabalha a nossa emoção, a gente tem uma liberdade tão grande, a gente consegue, assim, vou fazer um gesto bem feio, tá? A gente faz assim, ó, pros outros. Desculpa, gente, mas é verdade. Sabe, porque pouco importa o que os outros vão pensar, pouco importa o que os outros vão falar, sabe? A gente começa a meio que apertar o foda-se, sabe? De verdade. Mas apertar o botão do foda-se não é apertar pra tudo, não, sabe? A gente apertar exatamente para aquilo que realmente não é importante, tá? Desculpem os gestos, mas assim, tem pessoas que a gente precisa fazer gestos pra pegar mais forte. Oi, Paulo! A Kátia tá dizendo aqui, o grande segredo é transformar o negativo em positivo. Sempre. Eu sempre falo que em todas as situações existe um lado positivo. Só basta a gente se permitir enxergar, virar o copo, sabe? Virar o objeto e enxergar do outro ângulo. Enxergar com outros olhos. Se permitir. Então a falta de conhecimento faz com que a gente desça aí, faz com que a gente fique no negativo, seja absorvida, seja levada aí com a boiada. Outra coisa que atrapalha, quando a gente está com a autoestima baixa. A autoestima é a forma como você se enxerga, é a forma como você se estima, o carinho que você tem por você. Então, se você não se enxerga bem, se você não tem um carinho especial por você, por que
Como é que você vai valorizar? Como é que você quer que os outros valorizem aquilo em você? Não vai conseguir, tá bom? Olha, outra coisa, gente, aqui. Muitas pessoas, muita gente acaba ficando preso num círculo lá do fogo, do medo infernal, porque simplesmente ela quer ela quer ficar bem o tempo todo. 24 horas do dia, todos os dias, bem o tempo todo. Gente, a gente vai ter durante o dia oscilações, tá? E oscilações, mas assim, sempre as oscilações pra cima, tá? A gente sempre pode crescer pra cima ou crescer pra baixo, tá bom? Então, querer estar bem o tempo todo é uma forma de você vestir uma carapuça, uma forma de você vestir uma armadura pra se blindar. É querer mostrar pros outros que você não tem problema. E na hora que vier uma crítica, na hora que vier um negócio mais pesado, você pode até fazer aquela cara de firme e forte ali, mas dentro do seu quarto, com a cabeça no travesseiro, você sabe a verdade. Você não engana você e você não engana Deus. Tá? Você pode tentar enganar os outros e viver com essa armadura, mas isso não vai permitir, mas isso não vai deixar você feliz o tempo todo. Muito pelo contrário, essa felicidade ela é temporária e na frente de outras pessoas, tá? Esse ponto aqui, olha, por que a gente se incomoda quando alguém faz uma crítica? Eu vou dar um exemplo pra vocês. Deixa eu pegar aqui uma caneta. Quando a gente não enxerga as feridas que estão na gente, a gente se machuca. Então, eu vou dar um exemplo mais claro. Imagina que eu cortei meu braço, certo? Imagina que eu cortei o meu braço, machuquei. O que acontece quando a gente tem uma ferida no corpo? Parece que a gente só bate em cima dessa ferida, não é verdade? Parece que a pessoa vai pegar na gente, ela pega em cima da ferida. E aí dói, machuca, né? Magoa ainda mais. Você bate, tudo acontece em cima dessa ferida. Parece que você não tem mais nenhuma parte do corpo, só aquela ferida. Por quê? Porque ela tá aberta, né? Porque tá ferido, como já tá dizendo. Então, do mesmo jeito, gente, são as feridas da nossa alma. Quando a gente não quer enxergar quais são as feridas que estão abertas, o que os outros vêm falar com a gente, se a pessoa pegar em cima da ferida da alma, vai doer. Vai doer. Vocês estão entendendo? Então, sempre, sempre, sempre que alguém for te fazer uma crítica, a primeira coisa que você vai fazer, nunca rebata, nunca se defenda, tá? De primeira, assim. Nunca justifique. O que é que você vai fazer? Você vai falar assim, isso fala mais sobre mim ou sobre ela? Qual é a ferida dentro de mim que tá aberta e que eu preciso curar? Qual é a ferida que tá dentro de mim que eu preciso sarar urgentemente? Se uma pessoa fala que você é ciumenta e você dói com essa informação que foi passada, pode ser que você seja ciumenta, né? E você não esteja querendo enxergar. Se a pessoa fala que você vamos lá, que você é insatisfeita com a vida e aquilo te incomoda, é porque dentro de você deve ter uma insatisfação aí, tá? Toda vez que alguém... Enfim, vocês entenderam, né? Vocês entenderam. Vou passar aqui pra não ficar muito tempo nisso. Então, sempre que alguém te ferir, sempre que alguém falar alguma coisa que te machucar, que te ferir, que tentar te parar, se pergunta se é seu ou se é da outra pessoa, tá bom? Geralmente tá dentro da gente. Muitas vezes a gente, já adulto, a gente traz alguma questão na infância que não foi resolvida e isso dói quando alguém fala, tá bom? Deixa eu ver aqui o comentário da Kátia. Às vezes penso que o que me incomoda no outro é algo que possivelmente eu tenho. Sim. Tento me relacionar e muitas das vezes passa. Muda por completo. Sim, Kátia, por quê? Porque você parou pra enxergar qual é a ferida que tá em você e que essa ferida tá aberta, né? Qual é a ferida que não tá sarada, que não tá cicatrizada. De verdade. E aí, quando a gente faz esse movimento de introspecção, que eu vou falar mais na frente, a gente consegue sair
dessa angústia, né, desse sofrimento mais rápido. A gente passa a não ser mais esponja, a gente passa a não absorver mais. A gente passa a falar assim, ó, vamos lá, se você é careca e alguém fala pra você, careca, você vai se incomodar? Vai se incomodar se a careca te incomodar. Mas se a careca não te incomoda, se aquilo dali é verdade, não te incomoda, e internamente aquilo dali não te incomoda, o outro pode falar o que quiser, pode vir com uma bichinha de margarina, passar na sua careca, brincar com você, que você não vai se importar com aquilo, entendeu? Por quê? Porque pode ser verdade e aquilo dali não te incomoda. Ficou claro esse ponto, gente? Então, já falei de 7 pontos aqui. O 8º ponto, né, disso nos incomodar, eu tô falando muito rápido, porque eu acho que o meu pensamento tá tão acelerado, eu tô com medo de terminar a live e não conseguir passar tudo. Se eu estiver falando muito rápido, me falem, tá, gente? Porque eu ligo aqui eu engato a marcha e vamos embora. O 8º ponto é não aceitar a vulnerabilidade. Quando você não aceita que você é vulnerável e que acho que um dos maiores ganhos que a gente pode ter na vida é entender que nós somos vulneráveis e que a nossa vulnerabilidade pode fazer a gente crescer, pode fazer a gente ajudar outras pessoas, tá? Então, quando você não aceita a vulnerabilidade, quando você quer ser forte o tempo todo, você não vai conseguir, não por muito tempo. Tá? Porque todos nós temos vulnerabilidades, todos nós temos as nossas fraquezas, temos as nossas debilidades, tá bom? E o nono passo aqui, nono ponto importante, é quando você não se aceita, né? Que eu acabei enfiando aí esse não se aceitar aqui por dentro. Então, quando você não se aceita, quando você não tem a estima por você, sua autoestima não tá elevada, não tá blindada, gente. Você não se aceita, você não tem como aceitar a opinião dos outros, entendeu? Nem você consegue enxergar nada de bom em você. E aí são várias feridas abertas que na hora que a pessoa vier, ela vai em cima, vai com o dedo assim, ó, vai assim, ó, em você, tá bom? E olha só. Quanto mais alguma coisa ameaça a nossa identidade, quanto mais alguma coisa ameaça a nossa identidade, mais a gente evita se autoavaliar. Então, toda vez que alguém fala alguma coisa que vem de encontro com a forma que você se enxerga, faz com que você não queira se autoavaliar. E toda vez que você não se autoavalia, você entra no círculo do medo infernal. E o que é esse círculo, gente? Eu desenhei a cebola ali pra ver se eu falo ali pra vocês. Mas dá pra vocês verem aqui, eu acho que fica ao contrário, né, de vocês. Mas vamos lá. Toda vez que você não se autoavalia, você tá aqui, ó. Você tá queimando aqui nesse fogo do inferno. E aí, no círculo do medo. Então, você é uma pessoa que provavelmente tem medo de críticas. Porque você não se conhece, você não se autoavaliou. E aí, as suas ações, elas são ações com medo. As tuas ações... Ai, gente, não sei se vocês vão conseguir entender. Vamos lá. As tuas ações, elas vão te gerar sempre uma ação de ansiedade. Por quê? Porque você tem medo de fazer algo errado, certo? E aí você fica ansiosa, querendo saber se você vai agradar as outras pessoas. Você fica ansiosa querendo saber se o que a outra pessoa vai pensar de você vai ser bom ou ruim. Se a outra pessoa vai te aprovar ou não. E aí você entra aqui na ansiedade. Essa ansiedade te leva a uma irritação muito grande. Por quê? Porque essa irritação, ela vem de quê? Essa irritação... Ui, a minha cadeira desceu aqui. Essa irritação vem de quê? Essa irritação vem pela crítica que você recebe, tá? E você, com medo, né, de ser julgada, você acaba sendo julgada, a gente atrai muito aquilo que a gente tem medo, tá? Aí a gente fica na irritação. Por medo de ser julgada, por medo de ser criticada, por estar nessa ansiedade,
né? Você fica irritada, caraca, eu tô muito ansiosa, meu Deus, parece que minha vida não anda, meu Deus, o que será que os outros vão pensar de mim? Será que fulana gostou da minha live? Será que eu ajudei essa outra pessoa? Será que ela vai curtir? Será que ela vai compartilhar? Ai, meu Deus do céu, ai, meu Deus do céu, socorro, Jesus. E aí você começa a entrar naquela ansiedade, naquela irritação com você mesma. E aí essa irritação vem também porque você começa a se cobrar. Se cobrar porque você não faz direito, ou porque você quer fazer perfeito para que você não seja julgada. E aí vem no ciclo, vocês estão entendendo, né, gente? Esse ciclo do medo do inferno. E aí essa irritação vem porque você não controla suas emoções. Essa live é sobre controle emocional. Ouvir críticas e não absorver como uma esponja fala sobre emoções, controle emocional. Então você fica irritado porque você não tem controle sobre as suas emoções. E aí você vem para onde? Você vem para o estágio da culpa. Você começa a se culpar porque você não conseguiu agradar todo mundo. Você começa a se culpar porque o outro falou bem ou falou mal de você, ou não falou o suficiente como você gostaria, né, positivamente. Você começa a se culpar porque você quer controlar tudo e todos, mas a gente não tem controle sobre o mundo, a gente não tem controle sobre as situações externas. A gente tem controle sobre a gente. Sobre o que a gente pensa, sobre o que a gente fala, sobre o que a gente sente, sobre o que a gente comunica, sobre os nossos comportamentos. A gente tem controle. Mas quando você quer controlar tudo e não consegue, você começa a se sentir culpada. Porque já vem da ansiedade, da irritação. E aí você sente culpa também porque você não consegue ser perfeita. Você não consegue fazer as coisas perfeitas. E aí é onde entra a paralisação. Se eu não faço perfeito e se o que eu faço as pessoas me julgam, me criticam, eu não vou fazer. Eu prefiro ficar quieta, eu prefiro ficar aqui no quentinho da merda pra eu não ouvir mais nada. Só que toda vez que a gente paralisa nas nossas ações, quando a gente deixa de fazer algo porque tá com medo do que o outro vai pensar, imagina quantas vidas você deixa de ajudar. Vamos dar um exemplo aqui. Você tem muito conteúdo e o teu conteúdo pode ajudar uma ou milhares de pessoas aqui na internet. E você não aperta o botão e não faz uma live porque você tem medo, a atuação é uma ação medrosa, você tem medo de não agradar todo mundo. E aí você fica ansiosa por isso, a ansiedade para. Você fica irritada porque você não agrada todo mundo, né? Você fica irritada porque você é criticada, porque você está ansiosa e a irritação te paralisa. Você entra na culpa e a culpa te paralisa. Então isso daqui, gente, é viver no inferno. Quantas pessoas estão vivendo aqui? Quantas pessoas estão vivendo aqui no fogo do inferno do medo, gente? O medo paralisa. Vocês estão entendendo? E aí, ok, Sabrina, entendi esse ciclo e talvez eu esteja nesse ciclo. Beleza, tô queimando aqui no fogo do inferno. O que é que eu vou fazer então pra sair, pra apagar esse fogo e sair lá pro céu? Primeira coisa que você vai trabalhar em você é a autoconsciência. O que é essa autoconsciência? Autoconsciência é você entrar em camadas mais profundas em você, tá? É sempre, gente, sobre a gente, nunca sobre o outro. É sempre você se conhecer e nunca querer que o outro se conheça, que o outro pare de falar sobre você, que o outro pare de te julgar, que o outro pare de te criticar. Não é sobre o outro, é sobre você. É uma tarefa de você com você mesma, tá? De você com as suas emoções, de você com o seu controle. Então, você vai fazer, o primeiro passo é essa autoconsciência, tá? E essas camadas profundas, elas são a autoconsciência da nossa essência, quem eu sou de verdade. Gente, é bíblico, né? Que Deus tem na Bíblia, Deus habita dentro de nós. Então, a nossa verdadeira essência nunca é medo, nunca é irritação, nunca é raiva, nunca é culpa. A gente pode estar assim, mas a gente não é assim. Por quê? Porque Deus está dentro da gente e Deus não é isso. Tá bom? O segundo ponto da autoconsciência é a gente ter autoconsciência sobre os nossos conflitos internos. Por que isso está me incomodando tanto? Por que será que o que o outro fala me dói tanto? Tá? E o terceiro ponto dessa autoconsciência é em relação às nossas relações. Como eu me relaciono com meu esposo,
como eu me relaciono com meu filho, como eu me relaciono com minha família. Será que eu sou aquela pessoa que imponho ou será que eu sou aquela pessoa maleável? Então muitas vezes a gente não enxerga o nosso comportamento, tá? Por quê? Porque a gente não tem essa consciência expandida, não tem essa consciência clara. Então eu trouxe aqui o exemplo da cebola. Eu espero que vocês estejam enxergando aqui uma cebola, porque vocês não têm noção como foi trabalhoso pra mim fazer uma cebola. A minha daqui também tá bonitinha, ó. Boto na internet e fui tentar desenhar. Então vamos lá. A primeira camada da cebola, deixa eu ver se dá certo eu ficar aqui em pé. Rapidinho, meu povo. Rapidão. Só pra vocês entenderem aqui. Segundo, meu povo. Deixa eu tomar 2 goles d'água. Enquanto isso, compartilha essa live. Porque deve ter um monte de gente queimando no fogo do inferno e você não vai deixar essa pessoa lá, né? Você não é o capeta, pelo amor de Deus, traz a pessoa pro céu. Então a primeira camada da cebola, imagina, todo mundo já cortou uma cebola e sabe que a cebola faz a gente chorar, não é verdade? Cebola faz a gente chorar. Tá ok aí? Dá pra ver, né? Então, a primeira camada da cebola, essa partezinha azul aqui, essa primeira camada é sobre emoções, certo? Tô emocionada, gente. Sobre emoções. O que é isso? É você compreender... Vocês não estão enxergando, né? Aqui. É compreender quais são as suas emoções. As nossas próprias emoções. A primeira camada. E isso daqui faz a gente começar a chorar. Tipo assim, a piscar os olhos. Sabe assim, eu acho que caiu um cisco no meu olho. Então, a primeira camada da cebola é sobre emoções. É sobre você compreender suas próprias emoções. A segunda camada da cebola, ela é sobre os porquês, né? Porquês, né? Os porquês da nossa vida. É a nossa capacidade de se perguntar o porquê desse sentimento. Caraca, por que eu estou com raiva? Por que o que a outra pessoa me fez sentir raiva? Por que o que a outra pessoa me fez sentir ira? Por que o que a outra pessoa falou me deixou frustrada? É sobre a gente aprender a se questionar, a se perguntar sobre os nossos porquês. E a terceira camada da cebola, que é aqui, ó, aqui é você em essência, tá? É a sua essência. Então aqui, pra você chegar nessa terceira camada, olha aqui, ó, você vai chorar um bocado, tá? Não é fácil, não. É só pra quem tem coragem, é só pra quem quer o céu. Pra quem não aguenta mais ser tostado ali no fogo do inferno. Então a terceira camada é sobre os nossos valores, tá? Valores, gente, são... os valores é o que governa a nossa vida. Valores é o que... Toda decisão que você toma, ela é baseada nos valores, tá bom? E aí, se você tem um valor, você tem um valor sobre você e sobre a vida, se algo fala contra aquilo dali, vai te paralisar. Então, os valores pessoais é porque você... deixa eu voltar aqui. Já todo mundo chorou aí com a cebola? Deixa eu sentar de novo aqui, galera. Vamos lá. Vai dar tudo certo. Ops. Não caia. Pera aí. Vamos lá, gente, que faz ao vivo. Vamos lá. Então, a terceira camada fala sobre os nossos valores pessoais, né? Por que eu considero... O que é que eu considero sucesso e fracasso? Quais são os valores que estão ligados para a minha percepção de fracasso e de sucesso? Como é que eu escolho me avaliar? Como eu me avalio está ligado aos valores que eu tenho, sabe? É o que eu tô dando mais importância naquele momento. Qual é o padrão que eu costumo ter como referência para eu me julgar e eu julgar os outros? Isso fala sobre a terceira camada. Então você vê que você vai adentrando em camadas profundas para tentar descobrir quem é você de verdade. E, gente, pode demorar meses, pode demorar anos, tá?
Mas se você desistir, você nunca vai conseguir. Você vai passar uma vida inteira na frustração, vai passar uma vida inteira sendo levado pelos outros, se permitindo ser... se permitindo, sabe? Que os outros façam de você fantoche, tá bom? Façam das suas emoções fantoche. Então, pode ser que demore o tempo que for, nunca desista de se conhecer, porque o autoconhecimento, ele liberta, tá? E aí, esse é o primeiro ponto, a autoconsciência, tá bom? Segundo ponto, então, primeiro ponto, a autoconsciência sobre o que você tá vendo, né? O que você tá ouvindo, por que aquilo dali tá te incomodando, tá certo? Segundo ponto, aí agora a gente vai fazer um mapeamento dos fantasmas mentais, né? Porque, gente, os fantasmas... Quem não tem medo de fantasma? A gente tem medo. Eu morria de medo de fantasma até do Scooby-Doo, gente. Quando eu era criança eu tinha medo de assistir o Scooby-Doo, daqueles fantasmas. Por quê? Porque a gente não sabe o que é aquilo dali, sabe? São coisas que estão... não tão claras. Quando não tão claras, a gente fica com medo, a gente não enxerga, tá? Então, como é que a gente faz esse auto-mapeamento dos fantasmas mentais? Eu vou falar aqui de 10 itens, e aí você, no seu caderninho, aí no seu papel, você dá uma nota de 0 a 10 para cada um desses itens. Todos esses itens são fantasmas, tá? Que estão aí te assombrando, te assustando, para que você paralise na hora que você vai ouvir uma crítica, tá? Isso a gente leva pra vida como um todo, tá? É crítica dentro do trabalho, crítica em casa, crítica em todo lugar, tá bom? De 0 a 10, o quanto você é tímida, o quanto você é envergonhada. Isso é um fantasma, tá? Porque se você é tímida e alguém vem e faz alguma coisa ali que vai infringir aquela tua frigidez, né? Tua timidez, isso vai te magoar, tá? Então é importante a gente saber, a gente conhecer o tanto que a gente é tímida, sabe? Não tem nada demais ser tímida, tá tudo bem, ok? Mas desde que a gente conheça e que a gente saiba que a timidez, ela é boa desde que não atrapalhe a gente. Então, primeiro ponto, de 0 a 10, o quanto você é tímida. De 0 a 10, o quanto você é insegura. De 0 a 10, quais são os teus sentimentos de culpa? Né? De 0 a 10, o quanto você se sente culpada? De 0 a 10, o quanto você tem complexo de inferioridade? Às vezes a pessoa vem falar alguma coisa com você, não precisa nem falar, né? Quem tem complexo de inferioridade se incomoda só da pessoa chegar perto. Você se incomoda só com o brilho da outra pessoa, tá? Que aí entra na inveja sabotadora, tá? Também. E aí, que eu vou falar agora, é o quinto ponto. A inveja sabotadora é aquela inveja que você não tem aquela capacidade que a pessoa tem e você se incomoda com o crescimento daquela pessoa, ao invés de tentar modelar, tentar descobrir o que foi que aquela pessoa, como foi que ela aprendeu aquela capacidade, ou enfim, a pessoa pode ter nascido com aquela habilidade, ou se não nasceu, como foi que ela desenvolveu, e todo mundo pode desenvolver habilidades, tá? A gente pode desenvolver qualquer habilidade que a gente queira. Sexto ponto, baixo limiar de frustrações. Pessoas que não podem ser frustradas. Pessoas que não conseguem receber um não. Sabe? Pessoas que, na hora que você fala qualquer coisa, você fecha de dedos. Para. Entendeu? Então, quanto você é uma pessoa que tem um limiar de frustração baixo? Você não pode ser frustrada. Tudo tem que ser do seu jeito, na hora que você quer, do jeito que você quer. De 0 a 10, o quanto você é impulsiva. Alguém falou alguma coisa e você, ao invés de respirar, trazer a autoconsciência sobre aquela situação, você vai lá e fala na lata, fala o que não quer. E quando a gente fala o que não quer, a gente ouve também o que não quer, certo? O quanto você é irritada, o quanto você é impaciente com os outros. Isso fala muito mais sobre você, porque quando alguém vem falar qualquer coisa com você, você tá tão impaciente que você não aceita aquilo dali. Tá? Você não aceita. Até porque o não a gente já tem. O não a gente já tem, Kátia, exatamente. O máximo que a gente pode receber aí é um outro sim, né? Tipo, eu receber um sim. Então 50% do não você já tem. Você vai correr agora
atrás dos outros 50% do sim, tá? De 0 a 10, o quanto você se cobra muito. E de 0 a 10, o quanto você é pessimista. Faltam 20 minutinhos aqui. Acho que vai dar tempo. Anotaram esses pontos? É importante você dar uma nota para você enxergar, para você trazer clareza, trazer consciência desses fantasmas aí que estão te assombrando, tá bom? E aí o terceiro ponto, esse daqui é bem legal, tá, gente? E aí é o principal exercício de hoje. Esse exercício vai fazer com que você comece a enxergar suas emoções, comece a controlar suas emoções e deixe de ser esponja, tá? Ou seja, você vai ouvir, mas você não vai absorver, tá certo? Você vai ouvir, mas aquilo dali não vai te paralisar. Por quê? Porque você vai começar a colocar em prática o que a gente chama de diário das emoções, o que eu chamo de diário das emoções. Então, o que é o diário das emoções? É uma planilhazinha, tá? Ela não é isso daqui, tá aqui no computador, mas eu não vou virar a tela agora não. Então, vai ser uma planilha que vocês vão receber no grupo, quem entrar no grupo. E aí, o que é que tem nessa planilha? Vai ter, você tem que andar com essa planilha aí, bota essa planilha num caderno, pega essa planilha, baixa no celular, dá um jeito aí, bota um bloco de notas, porque é interessante a gente fazer esse diário, tá? É escrever, porque quando a gente escreve, que a gente coloca, deixa claro, não permite que isso evapore, tá? Fica mais fácil da gente identificar. Então, esse diário das emoções é o seguinte, toda vez que você perceber a tua alteração de humor, você perceber que alguém falou alguma coisa e aquilo dali te tirou do teu eixo, você vai pegar o seu diário das emoções para escrever qual é o que é que está passando na sua cabeça naquele momento, tá? Qual é o pensamento dominante naquele momento. Então, no diário das emoções vai ter o dia e a hora, você vai colocar, então, sentiu, aí você vai parar e vai ver, poxa, que horas eu senti isso? Ai, foi 6 horas da manhã, já acordei com aquela sensação de que meu dia vai ser uma merda, sabe? Acordei já, ó céus, ó mar, porque eu nasci, o que é que eu tô fazendo aqui? Me tira daqui, pelo amor de Deus, me abduz. Assim, então, é importante a gente saber a hora, tá? É importante, porque de repente é dentro da sua casa, de repente tá no trabalho, de repente, sabe assim, é importante você anotar. O segundo pilarzinho que vai ter lá pra você preencher vai ser qual a situação, né? O que foi que aconteceu que causou essa emoção desagradável. O que foi que aconteceu? Foi, sei lá, teu esposo que abriu a porta do quarto, já começou a falar besteira, já começou a brigar, você já acordou, sabe, com aquela energia ruim. É importante anotar. Então, o que foi que causou essa emoção desagradável, essa emoção negativa? E qual a situação real, né? Qual o fluxo de pensamento que leva você a ter essa emoção desagradável. Então, qual é a situação real? O que foi que aconteceu? Não, meu esposo abriu a porta, eu já acordei com ele reclamando. Aquilo daí a gente já absorve, sabe? Fica com aquela coisa ruim. E a forma como a gente acorda, né, os primeiros minutos do nosso dia, vai determinar o restante do nosso dia, se a gente não souber, qual é a palavra, gente? Ressignificar, tá? O nosso dia. Então, a situação, aí depois vem os pensamentos automáticos. O que é pensamento automático? Gente, é aquilo que você nem percebe que já tá pensando, sabe? Você nem percebe o quanto você é negativa, você nem percebe o quanto você se sente inferior, o quanto aqueles pensamentos realmente que já estão no piloto automático, tá? E aí você vai colocar quais são os pensamentos automáticos que passam na sua cabeça naquela situação, tá? Então, 6 horas da manhã, a situação foi meu marido me acordou já reclamando. O pensamento que veio na minha cabeça é que saco, gente, pelo amor de Deus, não sei pra que eu casei. Tô dando um exemplo, tá, gente? E aí, um outro ponto importante dos pensamentos automáticos é você identificar o quanto você acredita em cada um desses pensamentos. O quanto esse pensamento é verdade, tá? Ou o quanto ele já tá no piloto automático e você não consegue nem identificar esse pensamento. Depois do pensamento vem a coluna da emoção, tá? Então vocês estão conseguindo entender, né? Vem aqui a data,
com a hora. Aí vem aqui a situação. Depois vem, conseguindo entender? Os pensamentos. Depois dos pensamentos vem as emoções. Gente, emoção é o que fica, tá? Então emoção é raiva, nojo, tristeza, medo. É o que fica depois do negócio acontecer, tá bom? Então você vai identificar que emoção foi que você sentiu, qual foi a emoção que foi gerada em você com aquela situação que você teve, com aquele pensamento que foi gerado em você. Porque todo pensamento ele vai gerar uma emoção, tá bom? Aí você vai para a conclusão dessa situação que aconteceu. Então, qual é a tua resposta racional aos pensamentos automáticos? Racionalizar o teu pensamento automático, né? O quanto você acredita em cada uma dessas respostas que você vai colocar, tá bom? E aí a gente vai pro resultado. Depois que você concluiu quais são os pensamentos, né, os pensamentos racionais, aí você vai pro resultado disso. Você vai começar a se questionar, como é que eu posso superar isso? Eu posso superar essa situação? Eu posso sair dessa situação de raiva e ir para uma situação de paz, de tranquilidade? Eu posso fazer isso? É possível para mim? Vocês estão vendo que isso vai trazendo consciência, que você vai tomando controle das suas emoções, você não vai deixando ser governada pelos outros. Aí você vai ver também o que é que melhor, lá no resultado, tá? O que é que melhor pode acontecer com você se você mudar, né? Se você ressignificar essa situação, se você ressignificar essa crítica que você recebeu. O que é que de melhor vai acontecer? Nossa, eu vou ficar muito mais leve, sabe? Eu vou, eu vou conseguir ajudar mais as pessoas, eu vou conseguir trabalhar melhor, vou ser mais produtiva, enfim. E qual o resultado, qual o verdadeiro resultado real daquilo? Você vai fazer alguma coisa para mudar? Você quer ressignificar? Né? O quanto você está disposto a ressignificar essa situação? Então, vocês vão também receber essa planilha, não hoje, tá? Mas, porque não deu tempo eu fazer ela no planner, não deu tempo, mas eu mando depois lá no grupo. E aí, gente, toda vez que você se pegar com um pensamento ruim, toda vez que alguém te criticar, o que é que você vai fazer? Resumo, pra gente fechar aqui, resumo. O que é que você vai fazer? Alguém te criticou. O que é que você vai fazer? Você vai observar. Isso é meu ou isso é dela? Isso fala realmente sobre mim ou fala mais sobre ela? Se fala sobre mim, o que é que tá dentro de mim que eu posso curar? Qual é a ferida que tá dentro de mim que precisa ser curada? Segundo ponto. Resumão. Você vai tomar consciência. Quando você tá fazendo isso, você tá observando, você tá trazendo clareza, né? Quais são as emoções que eu estou sentindo? Por que eu estou sentindo essas emoções? Quais são essas emoções e por que eu estou sentindo essas emoções? E aí você vai entrar no terceiro ponto do resumão, que é mapear essas emoções. O quanto essas emoções, não as emoções, os fantasmas, né? O quanto desses fantasmas, qual é o fantasma que está te assombrando naquele momento? Ativou uma ferida em você? Essa ferida, imagina que essa ferida é um fantasma. Qual é o fantasma dessa ferida? Tá? E aí você vai para a tabelinha dos 10 pontos que eu passei, dos fantasmas, e você vai dar a nota. E quando você começa a fazer isso, gente, diariamente, é muito legal, porque você começa a ver a sua evolução. Você começa a trazer, gente, controle, sabe? Você começa a ser responsável pelas suas emoções, pelo seu pensamento. Você começa de verdade a tomar conta da tua vida e se importar cada vez menos com o que os outros vão pensar, o que os outros vão falar. Quando eu falo assim, ligar o foda-se, como eu já falei, não se importar, gente, é impossível a gente não se importar com nada nesse mundo, né? É só se você for um psicopata, você não se importa com nada, tá? São pessoas doentes. Mas quando eu falo não se importar, é não se importar com pequenas coisas, sabe? Com o que o outro vai pensar. Cara, que se dane o que o outro vai pensar. O outro não vai pagar tuas contas. Agora sim, se ele pagar as contas, se a outra pessoa for pagar as contas,
pode deixar ele falar. Se bloqueia, né? Aí fala, pode me julgar, tá aqui meus boletos, pode falar mal de mim, paga essa conta. Aí beleza, entendeu? Mas ninguém tá pagando tuas contas, sabe? E a vida é muito rápido, gente. A vida é muito rápido. A gente tá aqui de passagem. A gente não tem tempo a perder. Entendeu? A gente não tá aqui pra ser queimado, não. A gente tá aqui pra gente aprender, evoluir, sabe? E transbordar na vida das outras pessoas. Não perder tempo com críticas, não perder tempo se preocupando com o que os outros vão pensar. Vão pensar de qualquer jeito, vão falar de qualquer jeito. Se você tá bem, vão falar. Incomoda quando você tá muito bem, incomoda. Se você tá mal, incomoda também. Sabe? E a outra pessoa, muitas vezes, ela quer ter aquela coragem que você tá tendo, ela quer ter aquela atitude que você tem. E por ela não ter, a forma dela se defender é te julgando, é te criticando. Entendeu? E aí, por último, resumão, você vai ressignificar. Cara, pera aí. Ok, eu tô com raiva, beleza. Vai passar. Pronto. Eu decido quanto tempo eu vou ficar com raiva. Eu decido quanto tempo eu vou ficar sofrendo. Bota um tempo, marca aí. Eu vou passar um dia chorando de raiva. Pronto. Com 24 horas você levanta, dá aquela sacudida nas pernas e chora, vai pra cima, vai com tudo. Tá? A gente não tem tempo a perder. Receber críticas não é ruim, tá? Desde que você saiba absorver essas críticas. Faz bem, faz parte do nosso crescimento. Traz autoconhecimento pra gente quando a gente se permite. Porque muitas vezes a gente não se conhece porque a gente não se permite nem ouvir, tá, o que o outro tá falando. Então, ouça sem armaduras, ouça sem... Nunca vá se defendendo. Alguém falou alguma coisa? Beleza, tá, ó, de repente você tem razão. Vou pensar sobre isso daí, tá? Depois a gente conversa. Se aquilo dali te gerou muita raiva, respira fundo e fala, depois a gente conversa. Não resolve naquele momento, porque o que vai ficar é só mágoa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado, espero que eu tenha esclarecido. Essa foi uma questão que muita gente me pediu, tá? Foi assim, muita gente pediu mesmo pra eu falar sobre como controlar, né? Como ouvir as críticas sem absorver, né? Como esponja, sem paralisar, tá bom? Um beijo grande, vou fazer o grupo, vou mandar para as pessoas o link do grupo, tá bom? E aí vocês clicam lá. Eu não sei se eu vou conseguir deixar salva a live. Se eu conseguir deixar salva, lembrando que ela fica só por 24 horas e depois ela sai. Então, por favor, compartilhe essa live. Se ela ficar salva, vai lá, compartilha, deixa o seu comentário, me ajuda aí, fala lá o que foi, por que essa live foi importante, qual foi assim a palavra mágica da live pra ti. Vem comigo nesse engajamento, vem comigo nesse movimento, que é pra gente poder sair, sabe, do inferno, ir pro céu e a gente fazer história aqui na nossa passagem, sabe? A gente voar e trazer aquelas outras pessoas vindo com a gente, sabe? Voando com a gente fazer uma história. E olhar pra trás e dizer assim, cara, eu fiz história e eu deixei uma história muito legal e eu trouxe pessoas comigo, sabe? Eu ajudei outras pessoas. Então vamos aqui, e eu tô com um projeto, gente, que vou ver como é que eu vou fazer, que vou decidir, mas eu vou só dar uma pincelada aqui. É um projeto realmente chamado Transbordo, tá? É transbordar na vida das pessoas. São encontros semanais, ao vivo, não é aqui, assim, eu vou te ver, você vai me ver, tá? Dentro de um grupo do Zoom ou do Meet, e que a gente vai estar sempre abordando um tema, a gente vai crescer juntos, tá bom? Então, um beijo, não esquece de compartilhar lá a live, deixar seu comentário, curtir, porque isso me ajuda, me instiga a trazer mais conteúdos pra vocês, tá bom? Beijo, obrigada Cris, Tati, Tia Lila, gente, um monte de pessoas aqui, ó. Sueli, ai, que delícia, um monte de gente aqui. Beijo, gente, tchau, tchau!